A cólera no Icó. De acordo com a Enciclopédia Britânica, o primeiro surto epidêmico da cólera foi registrado em Goa, Índia Portuguesa, em 1543. Depois se espalhou pela China, Índia, Ásia, África, Europa e Estados Unidos. Os países que mais sofreram com a doença foram Inglaterra, Síria, Rússia, Egito, Polônia, Balcãs, Indonésia, Paquistão e Brasil. No Brasil, ela chegou em Resende, no Rio de Janeiro, em 1851, e graçou terrivelmente até 1855. Na Bahia, a doença veio de Vigo, cidade da Espanha, no ano de 1855. Naquele estado, os locais que mais sofreram os rigores do flagelo foram Salvador, Santo Amaro, Cachoeira, Itaparica, Iguapé e Jaguaribe. Outros estados como Rio Grande do Sul, Amazonas, Pará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Mato Grosso e São Paulo foram palcos da doença. Como sabemos, a cólera é causada por um bacilo, descoberto pelo médico alemão, Robert Koch, o mesmo que conseguiu isolar o bacilo da tuberculose em 1883. A doença foi descrita pela primeira vez pelo patologista, Laberge-Tresley, em 1761 na Índia. Depois foi estudada por Joseph von Pettenkofer, que viveu entre 1818 a 1901. Segundo dados fornecidos pela Enciclopédia e Dicionário Internacional, o bacilo causador da cólera, denominado Vibrio cholerae, que depois de penetrar no organismo humano, instalava-se nas paredes do intestino delgado, produzia toxinas, e quando se multiplicava, o vírus provocava vômitos, câimbras, diarreia semelhante à água de arroz, e às vezes com marcas de sangue. Também causava peso no estômago e palpitações no coração. Verificava-se alterações nas pulsações, na respiração, e a temperatura oscilava entre 36 e 32 graus, além do doente ficar gélido. No Icó, a doença agressou terrivelmente nos anos de 1862 e 1864, e a maior incidência verificou-se em 1864, quando morria na cidade cerca de 50 pessoas por dia. Nascendo daí, a decadência do Icó, com ajuda depois da Grande Seca de 1877 a 1879. Na época da cólera, foi improvisado um cemitério para sepultar os mortos da doença, na parte sul do cemitério já existente, onde eram sepultados, conforme testemunhas da época, em valas comuns, dado o elevado número dos que morriam diariamente, não havendo condições para o sepultamento em covas individuais. Por sinal, há bem pouco tempo, alguém incompetente e inconsequente mandou fazer um serviço de terraplanagem naquele local, onde foram descobertos restos de ossos humanos, num verdadeiro desrespeito à memória dos mortos por causa da cólera. O declínio do Icó. Depois da epidemia da cólera que dizimou a população do Icó, chegando a morrer diariamente 50 pessoas nesta cidade, fugindo muitos para locais onde não existia o vibrião, a cidade começa a entrar em declínio, não conseguindo mais recuperar a sua posição de líder dos sertões. Passado alguns anos, novos centros foram criados, e as condições da economia da província eram bem diferentes. Novos caminhos e novas cidades haviam surgido, com o trabalho árduo dos colonizadores, focados na pecuária e no comércio. E para agravar mais ainda a situação, vem a seca de 1877 a 1879, que liquidou praticamente os rebanhos de gado, que eram o sustentáculo da economia da região, transformando a população em um rebanho de famintos, em nômades que vagavam sem destino, à procura de alimentos. No final do século passado, já era visível a decadência do Icó. O comércio perdia forças, e ninguém lá de fora animava-se a investir, nem mesmo na pecuária. As fazendas, com a morte dos seus fundadores, eram subdivididas, tornando-se em minifúndios, sofrendo grande desgaste na economia da região. A vida frutuosa do povo de Icó começava a entrar em colapso. As pessoas que outrora se entregaram aos prazeres deleitosos da vida de riqueza e à opulência de um passado que se distanciava, sentiu que o calendário da vida visionária, da orgulhosa cidade, sustentada pelo gado e pelo comércio, tinha chegado à sua última página. O Icó se tornou um gigante caído, sem forças para se levantar,
e entrava em completa estagnação, começando a viver do passado, sem esperanças de soerguimento. A irreversível decadência de Icó. Mesmo antes da virada do século, já era visível o declínio de Icó, em função de alguns fatores, como o graçamento da cólera, que dizimou a população, a Grande Seca de 1877 a 1879, juntando-se à formação de novos centros comerciais, provocou o desencadeamento da crise econômica e social, da antes progressiva cidade dos sertões, que não conseguia mais retornar ao seu desenvolvimento, dado as dificuldades de ordens diversas. Os dois extremos, norte e sul da província, ou seja, de Sobral a Crato, retiravam de Icó a liderança em todos os setores da economia e de desenvolvimento. A precariedade no sistema de transporte criava dificuldades enormes para a comercialização dos produtos, inviabilizando a exploração de seu setor. Em termos de comunicação, melhorou um pouco no apagar das luzes do século passado, com a criação do serviço dos correios e telégrafos, que chegaram a esta cidade na última década. Mas mesmo assim, as remessas das correspondências eram feitas através de um positivo ou estafeta, como eram chamadas as pessoas que entregavam as correspondências na época, que viajava no lombo de animais, às vezes até a pé, demorando muito para que a correspondência chegasse ao destinatário. E assim o Icó foi se transformando em uma comunidade perdida no meio do sertão hostil. As atividades comerciais foram fracassando, a pecuária foi decaindo em função das constantes secas, as grandes propriedades foram sendo subdivididas e transformadas em minifúndios, indo por terra a economia da região, que sustentava-se basicamente da criação de gado. A agricultura se tornou inexpressiva, feita apenas para a subsistência, nada ajudando para o soerguimento da economia. Com o advento da estrada de ferro, que foi rejeitada pela comunidade icoense, outras cidades como Humaitá, hoje Senador Pompeu, e Iguatu, começaram a desenvolver-se de maneira muito rápida, provocando cada vez mais o declínio de Icó, que na década de 20, já não tinha a menor expressão na região. Não havia mais comércio, a agricultura e a pecuária estavam liquidadas, passando esta cidade, como dizíamos, a viver do passado. Nos anos 30, do entreposto e grande empório comercial do Icó, restavam-se apenas 4 firmas comerciais, a saber, a Casa Graça e Companhia, Manuel Roberto e Companhia, e Olímpio Ribeiro. O restante do comércio compunha-se de pequenas bodegas, que vendiam apenas gêneros de primeira necessidade. Naquela época, o Icó era uma cidade morta, devido ao isolamento, e por falta de estradas. Eram precaríssimas as condições de transporte, vindo melhorar um pouco a partir de 1932, apesar da grande seca. Mas com a mesma, vieram a construção de açudes e estradas, que começaram a facilitar o transporte de mercadorias. Mas mesmo assim, custou muito para que fosse alcançado o desenvolvimento que hoje é experimentado. Fatores da decadência do Icó. Dado a sua posição geográfica, o Icó vinha progredindo a partir do século XVIII, havendo uma aceleração maior depois de haver sido elevado à categoria de vila em 1736, com o aumento demográfico e o desenvolvimento comercial, que era intenso e constante, chegando a suplantar a própria capital da província. O seu comércio era feito não só com Aracati, de onde recebia grande parte de mercadorias, que eram transportadas em carros de bois, como também do Cariri, os sertões dos Inhamuns, e o Piauí. Grande número de portugueses, marinheiros, como eram chamados, para que vieram, atraídos pelo grande crescimento, e instalaram-se no comércio junto com outros vindos de Olinda e Recife. Grandes fazendas foram instaladas com a criação de gado, principal fonte de riqueza da época, que estava em pleno ciclo do gado. Em 1842, a vila foi elevada à categoria de cidade, pela Lei de número 244, de 25 de outubro, e o seu ritmo de crescimento era notável, onde naquele tempo, já havia grandes construções, como as igrejas, sobradões, e a Casa da Câmara de Cadeia, que teve sua construção iniciada em 1740. O comércio apresentava um movimento idêntico ao das pequenas capitais. Grandes fazendeiros criavam seus rebanhos, que se tornaram os maiores da província. Havia grande fluxo e riqueza. A cultura se desenvolveu como nos grandes centros. Filhos de burgueses desta cidade iam estudar na Europa, nas grandes universidades como Coimbra,
Roma e Paris. Isso vinha acontecendo até 1864, quando o grande surto de cólera assolou a cidade, dizimando a população. Outra parte de habitantes, temendo a epidemia, mudou-se para outros locais, onde foram estabelecidos novos centros, e para cá nunca mais voltaram. Em 1877, veio a Grande Seca, que durou até 1879, outro fator que concorreu para o declínio do Icó. Depois da criação de novos centros comerciais, levou a cidade a um período não curto de decadência. Retraimento do comércio de Icó. Como frisamos anteriormente, com a chegada do trem a Iguatu, o comércio de Icó entrou em uma grande penumbra, e esse retraimento progressivo deu-se à facilidade de transporte das mercadorias, que antes eram feitas nas costas de animais, do Icó para aquela cidade, encarecendo o preço e dificultando muito o comércio. Chegando o trem ao Iguatu, essas utilidades eram recebidas na porta, sem nenhum estrago, e com frete muito mais barato, devido à grande quantidade que era transportada nos vagões da estrada de ferro, que ao mesmo tempo, também transportava passageiros. Os inhamuns, que também eram abastecidos com as mercadorias de Icó, que como sabemos, foi por muito tempo o grande empório comercial, passou a adquiri-las no Iguatu. O transporte do Aracati para cá era feito em carros de bois, com uma viagem demorada quase um mês, e era cheia de dificuldades, por estradas sinuosas e de difícil acesso, especialmente na época invernosa. A estrada de ferro era, portanto, um decreto, desativando o carro de boi, que passou a ser peça de museu. Daí então, as mercadorias passaram a ser transportadas em sentido contrário. Em vez de Icó para Iguatu, passou a ser de Iguatu para Icó, passando a população a amargar pelo erro cometido, quando da sua rejeição à construção da estrada de ferro. Tudo isso passou a acontecer, a partir do ano de 1912. Apoio Cultural. Clínica Cândido Torres, Avenida Josefa Nogueira Monteiro, número 1141, Centro, Icó, Ceará. Contatos: 9915-1098 e 9410-7776.